Oi, galera! Nesse meu primeiro podcast, o assunto aleatório de hoje será sobre soluções para uma cidade melhor, para uma sociedade melhor. Foi algo que me veio à mente quando eu estava assistindo uma série. Eu estava assistindo uma série que a Netflix me recomendou, chamada Curta Essa com Zac Efron. Pra ser sincera, quando eu olhei pela primeira vez essa série, eu pensei que esse ator de High School Musical está fazendo. Mas então, escolhi um episódio aleatoriamente e gostei muito. Gostei muito mesmo. Ela é uma série documental onde o Zac viaja pelo mundo para descobrir novas perspectivas sobre problemas muito antigos. Comecei então assistindo pelo 6º episódio, falando da cidade de Londres. Achei muito interessante as soluções urbanas sustentáveis que os londrinos fizeram lá. E aí parti pro episódio anterior falando da França. Nesse episódio eu fiquei chocada. Fiquei muito chocada porque eu sempre olhei para a França como um ponto turístico, mas nunca parei para perceber como ela funciona como uma cidade mesmo, sabe? As suas soluções, tudo é muito interessante. Eu fiquei assim, de boca aberta. Eu nunca tinha parado para pensar como é bom viver em Paris. O episódio apresentou como funciona o sistema de abastecimento de água da cidade de Paris. Uma coisa você pode ter certeza, você não precisa se preocupar em passar sede lá, pois a água é acessível a toda a população e é uma água extremamente limpa. Enfim, recomendo demais essa série, vale muito a pena, porque é algo muito relaxante de ver e agrega muito conhecimento. E assim foi que me deu esse start para fazer o podcast. Pois quando eu estava assistindo esse episódio, eu achei, assim, sempre achei, na verdade, de limpar a água, né? A água potável que chega nas nossas casas, a única forma de manter a limpa era utilizando cloro no tratamento dela. Só que eu descobri, existe outro caminho muito mais sustentável e saudável. E se eu fosse você, da próxima vez que você fosse a Paris, visitaria essa estação de tratamento de água. Por incrível que pareça, lá não coloca cloro. Lá não existe cloro na água. Eu fiquei assim de boca aberta. Sabe o que eles fazem? Eles injetam o oxigênio para matar as possíveis bactérias que existem ali na água. Eu assim, uau! Que impressionante! Por toda a cidade existem fontes de água gratuita. Enquanto nós aqui vendemos garrafinhas com água, lá eles vendem garrafinhas vazias, para que por toda Paris você possa beber água tranquilamente. Gente, isso é demais! Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, que é isso, cara? Quantas soluções existem no mundo afora que podemos nos inspirar e adaptar para nossas cidades e para o nosso país. Seria muito bonito ver no nosso país mais incentivo e até mais visibilidade para quem já realiza ideias inovadoras no nosso Brasil. E é disso hoje que eu vou compartilhar um pouco com vocês. Esse assunto, ele mexe muito comigo porque me faz pensar em que tipo de profissional eu desejo ser. Pois através da engenharia sei que eu posso contribuir muito para a sociedade, para o país e quem sabe o mundo. Nós nunca devemos desistir de sonhar e sim nós podemos fazer a diferença. Então vamos lá sobre o assunto deste podcast. A primeira inovação que eu gostaria de compartilhar com vocês parece simples, mas faz toda a diferença. E às vezes nem nos damos conta que um dia pessoas pararam para pensar em algo que hoje utilizamos na maior facilidade. Eu vou falar de uma inovação que talvez você já teve contato, e ela tem sido amplamente utilizada. Eu vou falar com vocês hoje sobre o Oyster Card. Ele foi o primeiro cartão inteligente de transporte do mundo. Foi implantado em 2003 e ele dá acesso aos ônibus, trens, metrôs, bondinhos e muitos dos percursos percorridos pelo Riverbus na cidade de Londres. Eu estou falando da Inglaterra. Não sei se você já parou para pensar
em quem criou aqueles cartões que usamos para pegar ônibus ao invés de utilizar o dinheiro. Então, em 2003, Londres implementou um cartão integrando o transporte público da região. Não é incrível? Uma simples solução que faz toda a diferença. O cartão, ele funciona como qualquer cartão magnético, porém é capaz de gerenciar todo o sistema de tarifação da cidade, sem você ter que carregar vários cartões diferentes ou dinheiro para pagar o transporte coletivo. O Oyster Card ainda possui um benefício chamado Pricing Cap, que funciona como uma espécie de teto diário. Funciona mais ou menos assim: se você atingir esse limite no dia, pode continuar viajando e não será cobrado pelas suas viagens. Você pode comprar seu cartão em qualquer estação de metrô da cidade. E isso nos leva a pensar: melhorou alguma coisa? Então, melhorou. Londres é o segundo município mais populoso da Europa. Para se ter ideia, além da cidade de Londres, ela ainda engloba mais 32 distritos. Tudo isso une aproximadamente 8,8 milhões de habitantes em uma área de 1,57 km², segundo dados de 2016. Isso representa uma densidade populacional de 5,5 mil habitantes por km². Visando tornar a mobilidade urbana da capital inglesa mais sustentável, o Departamento de Transportes para Londres, TfL, colocou em prática um plano gigantesco. Podemos dizer que esse plano integra quase todos os meios de transporte público. Ele começa nas calçadas da cidade, passando por ruas e avenidas por debaixo da terra e integrando até as águas do rio Thames. O plano foi criado pelo Departamento de Transportes e possui diversas medidas, como um objetivo de melhorar o deslocamento da população e o meio ambiente, promovendo saúde, bem-estar para a população, incentivando o uso de transportes coletivos, caminhadas, exercícios e ciclovias, que percorrem por toda a cidade. Com essas melhorias, hoje a cidade de Londres possui cerca de 7,5 mil transportes coletivos circulando por todo o distrito, com mais de 24 milhões de trajetos feitos todos os dias. Isso é incrível, né? E isso só foi uma medida que compartilhei com você. Para conhecer as outras medidas adotadas por Londres, você pode acessar o site moving.com.br, pois foi de onde eu tirei alguns desses dados e lá tem muito mais informação interessante. Bem, talvez você pense assim: a Inglaterra é um país desenvolvido, para eles é mais fácil. Então eu quero ver você dar um exemplo de países que estão em desenvolvimento. E eu vou dar sim. Eu quero falar de uma cidade no Equador chamada Bahia de Caracas. Ela foi destruída por um terremoto nos anos de 1990 e precisou ser reconstruída. E decidiram reconstruir a cidade como sustentável, tornando-a conhecida pelo ecoturismo. O governo municipal se uniu a entidades não governamentais para a reconstrução da cidade, de um modo para torná-la mais sustentável. Em 1999, ela foi declarada como cidade ecológica, por causa de seus programas para a proteção da biodiversidade, replantio de áreas desnudas e também controle de erosão. Se tornou um grande destino do ecoturismo e hoje em dia conta com um programa de compostagem de resíduos orgânicos nos mercados públicos. O que podemos aprender com isso? É possível reconstruir pensando em economizar recursos, e Equador foi um grande exemplo disso. Para finalizar o podcast de hoje, eu quero falar de uma ideia incrível que eu vi de um brasileiro alguns anos atrás, e até agora eu não acredito que ainda não fez sucesso no Brasil, porque, nossa, ele ganhou vários prêmios internacionais pela sua ideia inovadora. Eu estou falando do brasileiro que inventou a tampinha de brinquedo. Isso mesmo, ele inventou uma tampinha estilo Lego, um novo negócio que ajuda a diminuir a quantidade de resíduos no mundo. Você sabia que são fabricadas 350 bilhões de tampas de garrafas plásticas por ano no mundo?
Isso mesmo! O brasileiro chamado Cláudio Vollers, ele é carioca e inventou a Clever Clap. Com a sua equipe, ele desenvolveu uma embalagem inovadora que pudesse ser reutilizada e não tivesse como destino lixo, poluindo oceanos e meio ambiente. A tampinha, ela vira um bloco de montagem e é compatível com os brinquedos da Lego. E eu não entendo, porque até hoje meu leite de caixinha não veio com essas tampinhas, porque eu fico aguardando ansiosamente. Porque por meio dessas tampinhas podemos fazer diversas coisas, como suporte de celular, carrinho de brinquedo, luminária e até banquinhos. E ainda, o criador garante que o preço da tampa é praticamente o mesmo de uma convencional, pois para a fabricação não é necessário nenhuma máquina especial, mas o mesmo equipamento utilizado na produção de tampas comuns. Alemanha, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos já demonstravam interesse na inovação brasileira. E isso eu tô falando de uma reportagem que eu vi em 2015 e já estamos em 2020, pessoal. Eu gostaria muito que minha caixinha de leite tivesse uma tampinha reutilizável, minha tampa de suco e até minha tampinha da pasta de dente, para que, ao invés de ir simplesmente pro lixo e poluir, porque essas tampas são tão pequenas, então acabam que não são recicláveis, eu poderia reutilizá-la. E ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado desse assunto aleatório sobre soluções para uma sociedade melhor. E não nos deixe de seguir no canal do YouTube e no Spotify. Abraços, galera. Até mais.